9 de julho de 1932. Tem-se início a assim chamada pelos paulistas Revolução Constitucionalista. E a pergunta que fica é: será que esse foi um movimento revolucionário? E qual é o pretexto desse fato histórico? Em 1932, nós tínhamos no governo brasileiro um nome bastante conhecido por nós, que era Getúlio Vargas. Getúlio Vargas havia chegado até lá através de um movimento revolucionário que reestruturou a nossa república, que tinha como base política elites de fora do eixo de São Paulo, um movimento popular urbano, sobretudo de classe operária, alguns democratas dos grandes centros urbanos e também um movimento militar de baixa patente dentro do exército chamado tenentistas. Essa base de apoio, junto com a crise de 29, que tinha desencadeado um frisson na estrutura econômica dos cafeicultores paulistas, criou uma fissura para que o nome como Vargas pudesse surgir na cena nacional. O Vargas, obviamente, ele não chegou através de uma eleição ao governo brasileiro. Ele chegou através de um golpe de deposição ao último presidente da República do Café com Leite, chamado Washington Luiz, e não permitiu com que, assim, o vencedor da eleição, Júlio Prestes, também assumisse. Então Vargas chegou através de um golpe de Estado e contrariando os interesses dos paulistas que governavam o Brasil, de certa forma, até o início da nossa república, que começou em 1889. Então, é claro que quando Vargas chega ao poder, ele vai tentar tirar todos os instrumentos criados pela elite cafeicultora paulista para conseguir governar o Estado brasileiro longe dessa oligarquia que tinha feito do Estado o instrumento de patrimônio. Então o Vargas cancela a Constituição de 1891, fecha as assembleias, fecha as câmaras de vereadores e, consequentemente, começa a governar através de decretos. Esse movimento do Vargas cria um verdadeiro pandemônio para as estruturas políticas dos cafeicultores paulistas que já sofriam dificuldade por conta do preço do café da crise de 29. Então, essa elite que estava acostumada a governar o Brasil há pelo menos 35 anos, vai, consequentemente, criar um movimento de protesto dentro da cidade de São Paulo para desestruturar o governo recém-chegado. E esses movimentos, eles começam pacíficos e eles vão se tornando violentos conforme há também a reação do governo. Em 1932, e mais especificamente em maio, 4 jovens paulistas entram em confronto com as forças políticas do Vargas e eles acabam morrendo. Os sobrenomes desses jovens formam uma sigla que vai ser a origem do movimento, que é chamada de MMDC. Esse movimento, esses jovens estudantes, vai desencadear protestos cada vez mais massivos na cidade de São Paulo. Getúlio Vargas, não esperando com que seu governo fosse desestruturado, responde à força. O resultado dessas duas forças que vão disputar o poder político, primeiro na cidade de São Paulo, vão levar pelo menos a 1000 mortes. E vai ser considerado como um grande movimento de rompimento de estruturas para a elite paulista. Mas o que se sabe, na verdade, era que a elite paulista estava muito insatisfeita por não fazer mais parte do jogo político brasileiro. Então, fica-se aí a dúvida. Será mesmo que esse movimento, iniciado pela elite paulista, tinha como caráter transformar a estrutura do Estado brasileiro, visto que eles haviam governado o Estado brasileiro por 35 anos? E o segundo ponto, será que, na verdade, o que a elite não estava provocando era uma reação para desestruturar um governo que tinha novas bases políticas? E o Vargas adotou uma política que a gente chama na história de tapas e beijos. Qual é essa política? Num primeiro momento, ele entra na Guerra Civil e provoca a derrota dos paulistas. Em outubro de 1932, esses paulistas precisam reconhecer a derrota. Mas, ao mesmo tempo, reconhece que a pauta que os paulistas haviam puxado era uma pauta importante para que o seu governo se mantivesse estruturado. Então, logo depois desse movimento, ele cria uma constituinte, chamando inclusive os paulistas para participarem e, consequentemente, legitimando esse poder que o Getúlio vai criar
para sustentar o seu governo, que é a Constituição de 1934. Então, esse movimento revolucionário, que é chamado assim pelos paulistas, de revolução, ele não teve um fim, né? Mas ele ficou guardado na memória dos políticos e da sociedade paulista como um movimento que pedia por uma Constituição e pedia por regras para que o governo Getúlio Vargas pudesse governar. Mas também fica a contradição que a gente expôs ao longo do vídeo. Então, fica aí a nossa exposição sobre o 9 de julho de 1932. Espero que a gente possa fazer uma reflexão nesse dia para mostrar como que nós, em alguns momentos da história, temos uma disputa, geralmente no andar de cima, para a política brasileira. E essas disputas podem levar mortes para o andar de baixo, como é o caso da Revolução de 1932. Um abraço, valeu!